Segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Vocês ainda estão aqui? Eu estou aqui, e vocês? Espero que sim, claro. Vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu de ontem para hoje. E claro, o Oscar não esconde o que está por vir, né? Esse é o título desse vídeo. E vocês vão entender, espero eu, mas quero dizer o seguinte, que as coisas estão muito feias, meus amigos. Não só aqui dentro como lá fora. O mundo está vivendo um período muito conturbado politicamente falando. A situação entre o conflito do leste europeu está cada dia mais tenso. Nós também vamos falar sobre isto. E aqui a perseguição persiste. E é sobre isso que nós vamos começar falando. Por quê? A atenção do momento está no fato da eminente ameaça, vamos dizer assim, daquele ministro em reter o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Isso vocês já sabem, todo mundo sabe, né? E tudo depende agora somente do PGR Paulo Gonet, que tem tudo para aceitar a denúncia feita pelo PSOL, né? E devolver ao ministro Moraes a denúncia, como já foi explicado aqui também. O motivo é muito simples, pois foi sim através do trabalho executado por Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos que a situação se reverteu contra aquele ministro aqui dentro do Brasil, né? E também, claro que isto ajudou a fazer com que aumentasse a gana daquele ministro pelo Eduardo Bolsonaro. Claro que ele quer o quê? Cercear os direitos de Eduardo, e na visão daquele ministro é isso que deve acontecer. Porque ele quer impedir que os americanos aumentem as investigações sobre tudo que já foi devidamente notificado, provado e documentado, não só pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, como pelo repórter americano Michael Shellenberger, como por denúncias do Marcos Duval, que a gente não sabe até que ponto aconteceram para valer ou não, mas principalmente aquela questão do Twitter Files que começou tudo. O Eduardo Bolsonaro pegou o fio da meada e entrou no assunto, junto com o apoio jornalístico do Alan dos Santos e do Paulo Figueiredo, e um pouquinho do Constantino, mas Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos principalmente são os dois que mais infernizam a vida daquele ministro, principalmente o Alan dos Santos, que é por conta dele que esse ministro acabou passando os pés diante das mãos lá dentro dos Estados Unidos. O que ninguém comenta é que Eduardo Bolsonaro não fez nada de errado e nem cometeu crime algum, como dizem, de lesa pátria, porque ao fazer denúncias, o Eduardo Bolsonaro se utilizou do seu cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. E esse é o motivo pelo qual, inclusive, como eu já citei anteriormente, que o PT está tentando impedir que ele continue presidente dessa comissão. E para isso o PT até abre mão da Comissão de Educação que eles ganharam, para impedir o Eduardo de continuar fazendo o trabalho dele. A própria oposição está, não sei até que ponto é verdade ou não, mas está aconselhando o Eduardo Bolsonaro a esticar sua estadia lá nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos agora, para que ele consiga pôr em prática todos os planos estabelecidos pela direita oposicionista e não correr o risco de voltar e ter seu passaporte apreendido antes de uma denúncia mais forte, mais séria contra aquele ministro por parte dos americanos, né? E essa situação, inclusive, nem foi comentada pelo Eduardo Bolsonaro, né? Ele não citou nada desse tipo de assunto. Bom, fato é que as coisas chegaram num ponto onde dificilmente há como voltar atrás, pois na arte da guerra se instrui que ao atacar o inimigo você deve deixar uma saída para retroceder se necessário for, caso algo dê errado. E o mesmo deveria acontecer com aquele ministro, que avançou em seus ataques,
mas parece não ter deixado brechas para voltar atrás, o que o impede de encerrar o que está acontecendo, para não passar um vexame, como se diz, para o resto de sua vida. E para insistir e para continuar em seus ataques, ele sabe que vai chegar um momento que ele vai dar de cara na parede. Não vai mais ter como avançar. Muito pelo contrário, tem tudo para se dar mal. Talvez ele não acredite que as coisas vão chegar ao ponto de ele perder seu visto, suas contas no exterior, cartão de crédito, Visa, Mastercard, Amex, tudo isso é americano. Sem contar em bloqueios de bens. E tudo isso dentro da lei do Magnitsky. Ora, está tudo muito bem encaminhado para que isso aconteça. Vamos aguardar. Mas uma coisa é certa, que tem tudo para ele se dar mal, tem. Então é ficarmos atentos, e nesse momento o Eduardo não pode realmente cometer falha. Não pode cometer erro, porque risco ele já está correndo. Não se sabe o que o Paulo Gonet está pensando nesse exato momento, enquanto certamente deve estar aí em algum bloco carnavalesco por aí, não é? Mas tudo bem. Quer dizer que hoje a imprensa brasileira deu a maior prova da subversão de valores e comprometimento com uma agenda progressista que tem por finalidade destruir a cultura conservadora, né? Está estampado nos sites, na CNN, em fotos e letras garrafais, né? O Oscar que o Walter Salles ganhou. Sim, porque quem ganhou foi ele. Aquela não ganhou porcaria nenhuma, né? Claro e evidente que a torcida pela premiação de um filme brasileiro ao Oscar de melhor filme internacional seria válido e natural em qualquer circunstância, caso a motivação fosse realmente celebrar a arte cinematográfica brasileira. Mas não foi o caso. Ficou evidente que a torcida era muito mais pela lacração midiática da esquerda contra a direita, onde a tal Fernanda Torres, assim como sua mãe, representam o que é de mais decadente politicamente falando. Sem falar nos palcos, né? Existe gosto para tudo. Muito bem. O mundo passa a ter outro olhar para o Brasil, diz ator de Ainda Estou Aqui. Essa é uma das manchetes. Só o futebol conseguiria criar um clima de festa como este Oscar. É a outra manchete que eu encontrei. Premiado e sucesso de público, o filme ganha um Oscar. E por aí afora. Essas são algumas das manchetes nos sites consorciados, claro, no dia de hoje. Eu confesso que estou até agora tentando encontrar alguma queima de fogos por aí por conta da premiação do melhor filme. Eu não ouvi um único fogos. Estou tentando imaginar se houve alguma explosão de alegria fora do Teatro Dolby, lá em Los Angeles, na Califórnia, por conta da premiação. E claro, já me cansei de folhear páginas de jornais tentando descobrir qual foi a audiência desse filme aqui no Brasil. E não encontrei número algum. Imaginem fora do Brasil se alguém perdeu tempo para assistir um enredo tão requentado como os desaparecidos da ditadura do Brasil. Como alguém premia um filme se esse filme não teve audiência? Eu não conheço ninguém, e tenho amigos que são de esquerda. Não conheço ninguém que tenha assistido. Se vocês conhecerem alguém, é milagre. Agora, eu gostaria de encontrar respostas mesmo, era para os desaparecidos do dia a dia, num país que contabiliza mais de 40 mil homicídios por ano, com cerca de apenas 39% de casos resolvidos. Tentam elencar a tal Fernandinha, quando na verdade quem venceu foi o diretor Walter Salles, né? Que, para quem não sabe, é herdeiro do Banco Itaú e controlador de uma das maiores riquezas do país, que é a Unióbio, através da empresa CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A família dele é riquíssima. Foi ele quem ganhou o prêmio. Não sei se por méritos, ou por influência,
ou por tendências progressistas de Hollywood, que é um exemplo fidedigno daquilo que não se deve fazer, tanto é que o estado da Califórnia está super decadente, porque lá está o núcleo da cultura woke, né? Então, deu no que deu. Agora, quanto à protagonista de Eunice, a esposa do deputado federal desaparecido Rubens Paiva, que é a Fernandinha, ela foi derrotada pela atriz Mike Madison, que é de família judia e praticante do judaísmo, o que demonstra a força dos judeus dentro do território americano. Por tudo isto, o que posso dizer sobre a Fernandinha é que perdeu mané, vai amolar outro. Simples assim. Ok, mudando de assunto. E isso é um assunto mais sério, porque pode causar danos ao mundo todo. A Casa Branca anunciou que não haverá mais ajuda à Ucrânia. E segundo o novo diretor do FBI, Kash Patel, a Ucrânia é um local de lavagem de dinheiro e corrupção. E ele diz isso não com relação aos cidadãos ucranianos, não com relação ao país, mas com o governo ucraniano. Os cidadãos são vítimas. Todo o povo ucraniano é vítima do que está acontecendo, estão sendo usados politicamente para manter uma guerra viva, enquanto vão perdendo parentes, filhos, pais, né? Então, o caso é muito sério. Kash Patel também mencionou o caso do míssil que acertou a Polônia logo no início do conflito lá entre Rússia e Ucrânia. E afirmou que a Ucrânia havia dito que foi um ataque russo, quando na verdade, depois de uma rápida investigação, foi identificado de que o míssil era na verdade da Ucrânia. Tudo que eu estou dizendo é matéria jornalística. Eu não afirmo nada e nem desminto. Só estou noticiando a vocês o que eu li. O ambiente político entre o presidente ucraniano e o presidente americano ficou tão ruim que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ligou nesse sábado a Volodymyr Zelensky, pedindo para ele encontrar uma forma de recompor sua relação com Donald Trump e para que ele respeite tudo o que os Estados Unidos fez pela Ucrânia. O mais difícil nisso tudo é perceber que, a depender da Europa, dificilmente os países chegarão a um acordo de paz tão cedo, já que após a péssima visita de Zelensky à Casa Branca, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou ontem, domingo, um novo acordo de 1,6 bilhão de libras esterlinas, o que equivale a 2 bilhões de dólares para a Ucrânia. Coincidência ou não, as ações de defesa europeias subiram desde o dia da visita de Zelensky, com investidores apostando no aumento dos gastos militares, após a cúpula de líderes europeus em Londres no final de semana, onde chegaram a um acordo em aumentar os orçamentos de defesa e elaborar um plano de paz para a Ucrânia. Claro, vão gastar armamento, precisam comprar mais. E as indústrias bélicas, evidentemente, é que vão ganhar. Mas o próprio Zelensky percebeu que será muito ruim para a Ucrânia em continuar as negociações de paz sem a presença dos Estados Unidos. E por isso ele mesmo publicou no X um discurso mais moderado em relação aos Estados Unidos, dizendo o seguinte: como resultado desses dias, vemos um apoio claro da Europa. Ainda mais unidade, ainda mais disposição para cooperar. Todos estão unidos na questão principal para que a paz seja real. Precisamos de garantias de segurança reais. É claro que entendemos a importância da América e somos gratos por todo o apoio que recebemos dos Estados Unidos. Nunca houve um dia em que não sentimos gratidão. Ele também afirmou que a Ucrânia está pronta para assinar o acordo de minerais com os Estados Unidos. Acordo esse que já estava combinado antes da visita dele à Casa Branca e que, quando chegou lá, melou tudo. O que precisamos é de paz, não de uma guerra sem fim, declarou ele, sem citar o nome de Donald Trump. Verdade é, meus amigos, que infelizmente a Ucrânia está jogada à própria sorte. E digo lamentavelmente porque o Brasil concentra a maior colônia ucraniana da América Latina. Estão todos basicamente concentrados no estado do Paraná.
Mas, segundo Jeffrey Sachs, ex-assessor de 3 secretários-gerais da ONU, a Ucrânia já perdeu esse conflito. E agora a Europa vai ter que conviver com a Rússia, porque sozinhos, sem a ajuda americana, não será possível derrotar uma potência nuclear como a Rússia. Aprendam a não provocar seu vizinho, e isso é tudo. Foi o que ele disse. O triste nisso tudo é que os líderes da União Europeia acabaram de anunciar que a Europa enviará tropas para lutar diretamente contra a Rússia, lá na Ucrânia. E que os globalistas exigem que os Estados Unidos cumpram o artigo 5º da OTAN e se juntem a esta insanidade. Duvido que Donald Trump vai entrar nessa. Eu duvido. Posso estar enganado, mas a verdade é que já existe um desejo e discussões começaram a ser tratadas na Casa Branca sobre a possibilidade dos Estados Unidos abandonar tanto a OTAN como a própria ONU. Algo que sempre pareceu coisa muito improvável, mas que agora, com a nova política de Donald Trump, de transformar os Estados Unidos grande novamente, tudo é possível. O Donald Trump procurou para isto se aproximar de Vladimir Putin, tanto é que o Putin também ofereceu a Trump a exploração de terras minerais na Rússia. Putin falou que na Rússia tem muito mais terras minerais que na própria Ucrânia. Isso mostra que existe um interesse comercial de Putin com os Estados Unidos. Donald Trump se aproximou da China por questões estratégicas e comerciais também. E claro, a partir de uma relação nesse nível, não existe risco algum de China e Rússia se voltarem contra os Estados Unidos, pelo menos num momento como esse. Agora, para isso, é onde Donald Trump, com uma visão muito mais estratégica do que qualquer outro político no momento, enxerga que ele se meter nesse conflito contra a Rússia é colocar todo mundo em risco. Para que ele vai entrar numa roubada desta? Para isso ele está tentando criar uma relação de paz, encontrar um acordo de paz, que Zelensky resolveu não querer por influência dos europeus que não querem acabar com a mamata de faturar muito com sua indústria bélica. É assim que eu estou vendo a coisa. Então, meus amigos, por enquanto, é o que nós tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam, chamem seus amigos que estão pulando o carnaval agora e peçam para eles virem correndo assistir o Terra Brasilis News, né? Para ajudar o canal a caminhar. Colaborem com o canal, quem puder colaborar. Eu agradeço de coração aos que ajudam, né? E desejo a vocês um excelente final de noite nessa segunda-feira. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.